Oi pessoal, hoje nós vamos começar nosso estudo a respeito de programação. Deixa eu escrever aqui, programação. Ok? Então, programação, na verdade, é o ato de conceber programas, é a atividade de escrever programas, a gente pode definir dessa forma, tá? Então, eu vou escrever aqui, atividade de escrever programas. Tá? E nessa atividade de escrever programas, de desenvolver programas, a gente pode falar dessa forma. Na verdade, o desenvolvimento de programas ele tem outras tarefas envolvidas, tem análise, coleta de requisitos, enfim. Então, a atividade de programação é a atividade que se situa de fato em escrever programas, né? Então, o que a gente vai fazer muito nessa série de vídeos é escrever programas e entender como é que essa atividade de programação funciona. Tá? Para escrever programas, a gente precisa, na verdade, a gente não escreve programas tipicamente de qualquer forma, né? Em linguagem natural. Até poderíamos fazer isso, mas a linguagem natural ela é ambígua, a gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado em outros vídeos. O que eu quero dizer é que a atividade de programação ela precisa de uma linguagem de programação. Então, a gente vai precisar adotar uma linguagem de programação. E essa linguagem, ela vai ter que ter algumas características, tá? Ela tem que ser simples de entender, porque essa é a nossa primeira atividade de programação, então a gente não quer que seja com uma linguagem muito complexa, que seja difícil de aprender, tá? Então a gente vai querer uma linguagem simples, mas que tenha bastante recurso para a gente poder fazer vários programas que sejam de fato úteis, né? Então a linguagem que a gente vai escolher para realizar essas nossas atividades, essas nossas aulas de programação, é uma linguagem chamada Python. Ou como a gente costuma falar, Python. Tá? Se você for pegar o pé da letra aqui, né, do inglês, tem esse TH aqui, então a gente teria que pronunciar Python, né, para pronunciar corretamente, mas para a gente não ser, enfim, para a gente poder se entender melhor, tipicamente no Brasil a gente fala isso Python mesmo. Então, ok. Essa linguagem de programação é uma linguagem de programação interpretada e dinamicamente tipada. Isso não quer dizer muita coisa para nós agora, mas no futuro isso vai ficar um pouco mais claro. Ela é interpretada porque ela não é compilada, ou seja, a gente não gera um código-fonte, né? Desculpe, do código-fonte a gente não gera um código-objeto para depois executar, ou seja, o interpretador ela interpreta o programa que a gente escreveu e executa isso direto na máquina. Bom, eu vou deixar isso para uma próxima aula, tá? Para explicar direitinho o que é isso. Mas a ideia é que a gente vai utilizar essa linguagem de programação aqui chamada Python, certo? Python vem na verdade esse nome dessa linguagem vem na verdade de um grupo em inglês de humoristas chamado Monty Python. Monty Python. Né? Talvez a maioria de vocês não tenha ouvido falar desse grupo, mas é um grupo de humoristas ingleses enfim, a linguagem veio daí, né? Apesar de muitas pessoas acharem que Python venha de um tipo de serpente que existe, né? Que em português a gente chama de Python, uma coisa do tipo. Então, e daí a gente consegue tirar alguma coisa dessa linguagem, né? A linguagem que é escrita para não ser muito amarrada, que ela seja fácil, seja divertida até certo ponto, dizer assim, de escrever programas, tá? Por isso que ela vem o pessoal tirou o nome desse grupo aqui, ok? Beleza. Então, apesar de não vir da serpente, muitas pessoas associam, então você vai encontrar algumas bibliotecas, alguns tipos de programas que funcionam com Python. Você vai encontrar uma imagem de uma cobra, coisa do tipo. Enfim, é só uma questão de a gente entender como é que funciona esse mundo, tá? Então, por que nós vamos usar Python? Por que nós vamos usar Python? Então, vou escrever aqui. Por que Python? Tem uma série de motivos por que a gente gostaria de usar Python, certo? Primeiro, a sintaxe da linguagem é uma sintaxe fácil de aprender.
certo? Ou seja, o modo de escrever da linguagem e suas construções, certo? Elas são muito fáceis de aprender. É uma linguagem que é muito limpa, ou seja, ela não requer, ela não tem muitas palavras-chave, certo? Então, ela é uma linguagem assim muito fácil de aprender, também por isso, certo? Tão fácil e simples de aprender. Por outro lado, apesar dela ser simples, é uma linguagem poderosa, certo? Então é uma linguagem... O que é que eu quero dizer com poderosa? Ela tem bastante recursos, certo? Poderosa. E esses recursos vêm de sua boa biblioteca. O que é uma biblioteca para software? Por exemplo, você não escreve... Tipicamente você não escreve programas do zero, certo? Tipicamente você tem alguns outros programas que outras pessoas escreveram e que você usa para escrever os seus próprios programas. E esse tipo de programa que você usa para escrever os seus é chamado de biblioteca, certo? E isso tem uma forma bem fácil de a gente usar isso e eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, certo? Então, essa linguagem, além de ela ser uma linguagem poderosa, ela tem uma série de bibliotecas que ajudam a gente a escrever bons programas em Python, certo? Ela é uma linguagem open source. Né? Bom, a gente não vai nesse conjunto de vídeos querer, como é que eu posso dizer, querer desenvolver, mexer na linguagem Python, né? Mexer na forma de construção nela, mexer nela de fato, mas a gente vai querer trabalhar com ela, né? Então isso aqui não representa grandes coisas para a gente, mas é importante a gente saber que Python ela é open source, diferentemente de outras linguagens, certo? Bom, então vamos ver aqui como é que a gente faz download, como é que a gente instala Python na nossa máquina, né? Bom, como é que eu faço para começar a escrever programas em Python? Bom, primeiro é muito fácil, certo? Você pode, aqui eu tenho um browser, certo? Eu uso o Chrome, tá? E você pode ir no seu navegador, tipicamente qualquer navegador tem uma barra de endereços aqui, certo? Você digita python.org, certo? Eu vou dar enter aqui de novo só para carregar a página, mas eu já estou nela, enfim. E aqui está a página oficial, o website oficial dessa linguagem de programação que a gente chama de Python, certo? E aqui tem uma série de coisas a respeito da linguagem, e onde é que ela roda, e em que tipo de plataforma ela vai rodar, enfim, eu aconselho muito vocês gastarem um tempo lendo essas coisas aqui, certo? Você pode inclusive vir aqui, ó, em About, né, nesse link About, e ele vai descrever aqui uma série de características, muitas mais do que aquelas que eu já citei, a respeito de Python, porque Python é bom e é rápido, tá aqui fast, né? Enfim, powerful, funciona muito bem com outras linguagens de programação, tem aqui ele dizendo, né? Roda em qualquer máquina e ele vai te explicar porquê, enfim, então aconselho as pessoas que estão assistindo esse vídeo, se quiserem saber um pouquinho mais de Python, de dar uma olhada nesse site e ver como é que essas coisas aqui funcionam, certo? Então vamos ver aqui como é que a gente faz download e instala Python, certo? Então você pode vir aqui no link download, certo? E você vai ver que ele diz o seguinte, ó. Primeiro ele mostra as implementações alternativas, certo? Vários interpretadores diferentes para a linguagem Python. Ou seja, IronPython, que é Python que roda juntamente com .NET, né? Jython, ou coisa do tipo, que é Python para funcionar juntamente com Java. Enfim, então existe Python de todos os sabores aqui para todo tipo de necessidade, certo? Não é a nossa intenção usar nenhum deles por enquanto, então nós vamos utilizar o Python tradicional mesmo. Então você vai descer aqui um pouquinho e você vai se deparar com duas versões de Python, Python 2.7.2 e Python 3.2.2, ok? Qual é a versão que nós vamos usar? Nós vamos usar Python, na verdade, ainda não decidi exatamente, de repente eu vou começar com Python 2.7.2 porque tem mais bibliotecas, mas o mundo está migrando para Python 3.2, por uma série de motivos eu aconselho você a ler. Então, enquanto o Python 2 está sendo bastante utilizado ainda, a gente vai utilizar Python 2, mas no momento que eu julgar necessário, a gente pode migrar para Python 3, certo? Então, o que é que eu recomendo você fazer? Baixa
Python 2.7.2, que é a versão mais recente, certo? Qualquer dessas aqui se adequar melhor à tua necessidade. E caso você sinta necessidade em algum determinado momento, você vem aqui e baixa Python 3.2 no momento futuro, certo? Então, você tem que saber se seu sistema operacional é 64 ou 32 bits. O meu é 64 bits e meu computador aqui é Windows. Então eu vou baixar Python 2.7.2 Windows 64 bits installer, certo? Bom, na verdade eu já fiz download disso aqui, certo? Já fiz download disso aqui. Então não vou fazer download de novo para a gente não perder tempo, né? E eu já fiz download dos dois, de Python 2.7.2 e na verdade esse aqui está errado, bem, porque teria que ser 64 bits. Mas enfim, então vamos instalar um aqui e todos vão funcionar mais ou menos do mesmo jeito para instalar, certo? Então, um duplo clique aqui e você, basicamente, ele vai aparecer eu vou remover aqui que já tem instalado, tá? Para instalar de novo para vocês verem. Então às vezes ele demora um pouquinho para instalar. Então, o Python que a gente está instalando aqui é só um interpretador, né? Na verdade, a gente precisa escrever nossos programas em Python em algum editor de texto que a gente vai escolher, certo? Eu vou recomendar um muito bom, na verdade. E, em seguida, a gente passa esse arquivo como parâmetro para o interpretador. E o interpretador vai pegar esse arquivo e vai executar o programa que a gente escreveu nesse arquivo, certo? Então, estou enrolando aqui enquanto o negócio termina de instalar. Espera um pouquinho. Na verdade, eu estou removendo, né? Eu vou instalar depois de novo. Só para vocês verem como é que funciona direitinho. Ok, finish. Então, eu vou executar de novo. Então, install for all users, por exemplo. Ou você pode instalar só para a sua conta. Se você instalar para todos os usuários, ele vai instalar em todas as contas que tem nessa máquina, certo? Então eu vou instalar para todo mundo. Para mim não faz grande diferença. E ele pede aqui para você especificar um caminho onde Python vai ser instalado. E ele sugere aqui um caminho em C:/Python 27, certo? Seria essa pasta aqui que Python vai ser instalado. Bom, eu vou deixar aqui mesmo. Você pode instalar em outro lugar se você julgar necessário, certo? Então, next. E aqui ele tem uma série de coisas e eu não vou me preocupar com isso agora. Talvez no momento futuro a gente dê uma explorada no que aqui significa. Então, next de novo. E ele começa a instalar Python, certo? E isso vai levar alguns minutos, tá? O que não é... Bom, vamos esperar aqui um pouquinho para a gente ver o que é que acontece. Tá, enquanto ele instala aqui, eu vou fazer outra coisa. Eu vou escrever, vou mostrar para vocês. Vou tirar aqui da frente. Ó, aqui na minha área de trabalho, pode ser na área de trabalho mesmo, eu escrevi um programa chamado helloworld.py, certo? Então, opa, terminou aqui, então beleza. Então, eu escrevi aqui esse programa, certo? Eu criei esse arquivo, é um arquivo de texto comum, certo? Só que ele não pode ter extensão .txt. Bom, na verdade até pode, mas é uma convenção que a gente utiliza de escrever nossos programas em Python e o arquivo que a gente escreve ele, a gente coloca uma extensão .py, certo? .py. Bom, se você não consegue ver a extensão do seu arquivo, você tem um jeito de configurar aqui no Windows, eu não vou mostrar aqui, enfim, vocês se viram, né? Então, vou abrir aqui esse arquivo e aqui a gente tem um programa muito simples em Python, certo? Que eu escrevi aqui, que é print, né? De imprimir em inglês, né? Print. Abre parênteses, abre aspas, e eu escrevi aqui Hello World. Eu poderia escrever aqui qualquer texto que eu quisesse, certo? Eu poderia escrever Oi mamãe, poderia escrever Bom dia, poderia escrever, sei lá, qualquer coisa que me vem na cabeça, mas tipicamente quando a gente está aprendendo a programar, o primeiro programa que a gente escreve desde o início dos tempos é Hello World, então eu vou manter essa orgulhosa tradição, certo? Então, fecha aspas para fechar o texto e fecha parênteses aqui para terminar. Pronto, isso é um programa, certo? A gente acabou de escrever um programa na linguagem Python, muito simples, né? Então, vamos ver como é que a gente roda esse programa, certo? Como é que a gente bota ele para funcionar, tá? Eu já instalei meu interpretador Python, né? Vocês viram lá em C:/Python 27, né? 2.7 na verdade, que é a versão 2.7 do Python. Então, eu vou botar esse programa aqui para rodar, tá? O que eu tenho que fazer é simplesmente abrir uma janela de comando, certo? Do Windows, antigo
prompt do antigo MS-DOS, né? Hoje é o shell do Windows, é nesse formato aqui, tá? E o meu programa está no meu arquivo aqui, deixa eu deixar ele aparente para a gente ver aqui, helloworld.py, ele está no desktop. Então eu vou lá para o meu desktop, tá? E eu vou digitar aqui C /, eu tenho que ir lá no meu caminho onde Python está instalado, né? Então Python 27 Python.exe, certo? Espaço, como é o nome do meu arquivo, helloworld.py, certo? Então, quando eu executar, então esse aqui é o programa, isso aqui é o programa, certo? Que eu estou executando, é o programa do meu interpretador Python, isso aqui é o meu programa, certo? Então, vou passar o meu programa para o interpretador Python e ele vai executar, e eu deveria esperar que ele escrevesse aí na tela Hello World, certo? Então, Hello World, tá vendo? Então eu fiz o negócio certinho, tá? Executei o programa e ele deu certo aqui. Só para vocês não acharem que eu estou enganando vocês, eu vou editar aqui o programa, certo? Eu vou escrever uma outra coisa. Por exemplo, oi mamãe. Salvar. Ctrl S, salva, certo? Fechar. E eu vou executar de novo, certo? Vou executar de novo e ele vai escrever ali oi mamãe em vez de Hello World. Opa! Fiz uma besteira, certo? Fiz uma besteira. E eu não sei exatamente o que foi. Caracteres especiais. A gente tem que ter bastante cuidado com isso, certo? Então eu vou tirar aqui esse... e depois a gente vai ver uma forma de tratar isso direito, certo? Então, salvar novamente. Fechar o arquivo. E executar o programa. E ele vai escrever aqui oi mamãe, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo.